Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira competência, conhecer a importância e os recursos da tecnologia da informação para uma organização. É importante algumas dicas que vocês procurem segui-las. Por exemplo, a primeira delas, ler e reler com muita atenção o caderno da disciplina, participar dos chats e fóruns e contar com a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas. Bem, a tecnologia da informação, ela está presente no dia a dia de várias empresas e também em nossas vidas. Por exemplo, um salão de beleza em seu bairro, ele pode se utilizar da tecnologia de informação implementando um software, um programa específico que vai permitir que uma cliente saiba como vai ficar o seu novo corte de cabelo. Um estacionamento pode implementar a tecnologia da informação a partir do momento que ele coloca uma cancela automática. Aquele equipamento que existe em shopping centers, que a pessoa aperta um botão e sai o ticket. Então, são exemplos de como a tecnologia de informação influencia as empresas e o dia a dia dos cidadãos. Bem, uma empresa, ela sofre diversas influências. Vocês viram em outras disciplinas do curso de administração que uma empresa, ela influencia e é influenciada pelo ambiente em que ela participa, em que ela está inserida. De forma que nós temos 3 grandes grupos de fatores que influenciam o desempenho das organizações. Por exemplo, fatores de mercado, fatores tecnológicos, fatores sociais. Na questão de mercado, por exemplo, a globalização. A globalização, é importante que a gente saiba que a globalização trouxe novos mercados, ou seja, novos consumidores, possibilidade de aumento nas vendas, mas, por outro lado, intensificou essa concorrência. De que forma? Concorrentes a milhares de quilômetros agora podem também atuar no mercado que a empresa antes atuava sozinha. O custo da mão de obra. Frequentemente, nós vemos em jornais e na televisão greve de trabalhadores pleiteando aumento em seus salários, mas é preciso também que o gestor ele reflita sobre os impactos do custo de mão de obra. É muito comum, por exemplo, até influenciado também pela globalização, que empresas bastante conhecidas como a Nike, elas optem por instalarem fábricas em locais com mão de obra mais barata. A Mattel, tradicional fabricante de brinquedos, opta também por países localizados na Ásia, tá? E que permitem um custo de mão de obra mais barato. Outro aspecto importante é o maior poder dos clientes. O consumidor hoje, ele é o rei, ele tem o maior poder nas relações de consumo. Qualidade, que há 20, 30 anos era um diferencial, hoje é obrigação que todas as empresas prestem um serviço, ofereçam um produto de qualidade. Um segundo grupo de fatores que influencia o desempenho das organizações são os fatores tecnológicos. Por exemplo, a questão da obsolescência. O que é isso? Produtos que ficam obsoletos. Há pouco tempo, nós temos as televisões preto e branco. Exatamente, nós poderíamos chegar na loja e escolher, tá? Se iríamos comprar uma televisão preto e branco ou a cores. Na década de 50, televisão era considerado um produto destinado às classes mais favorecidas. Hoje não, foi um produto que está mais acessível. Mas a televisão que antigamente era de tubo de imagem, hoje ganha um ar mais sofisticado, uma característica de maior desenvolvimento tecnológico. Então, rapidamente, esses produtos vão se tornando obsoletos. Um outro aspecto importante dentro desse grupo de pressões tecnológicas diz respeito à inovação tecnológica. Nós temos aí 2 grandes personagens na administração, na área de gestão. Bill Gates, tá, da Microsoft, e o Steve Jobs, falecido já, mas que foi o grande cérebro por trás da Apple. São empresas que criam tendências, apontam o caminho para toda a sociedade, para o mundo, e que
influenciam também a vida de todas as pessoas. E, finalmente, existe um terceiro aspecto importante dentro das pressões tecnológicas, que é o excesso de informações. Antigamente havia o quê? Rádio, televisão, jornal. Com a internet, nós temos à nossa disposição uma quantidade infinita de informação. Nós, consumidores, somos bombardeados por milhares de mensagens todos os dias e cabe a nós selecionarmos as mensagens que são mais importantes, fazermos uma triagem de modo que a gente possa maximizar essa grande quantidade de informações disponíveis, tá, a toda a sociedade. E, finalmente, nós temos um terceiro grupo de pressões. Quais são eles? São aqueles aspectos mais relacionados a questões sociais. Por exemplo, a responsabilidade social, que inclui também a gestão sustentável. Uma fábrica, por exemplo, não pode se preocupar apenas em fabricar produtos. É preciso que ela pense também no aspecto de não poluir o meio ambiente. Um banco não pode apenas se preocupar com investimentos e empréstimos direcionados aos seus clientes. É importante também que agregue valor à sociedade. É muito comum bancos oferecerem fundações, terem suas fundações que prestam serviços de natureza social, de educação, de saúde. Então, essa responsabilidade social, uma gestão sustentável, são aspectos dentro do grupo de fatores sociais que têm um certo destaque. Outro aspecto importante é a questão da regulação governamental. Significa o quanto o governo vai ter que influenciar, vai ter que regulamentar determinados aspectos. Por exemplo, a questão da tecnologia 4G de celular. Recentemente, o governo elaborou, tá, um edital com as normas para que as empresas interessadas participassem, tá, do leilão dessa tecnologia 4G. Né? É importante também, além desses fatores, nós entendermos os elementos de uma empresa para que possamos saber como a empresa é capaz de influenciar e como ela é influenciada por esses elementos. Vamos lá. Bem, nessa figura apresentada agora em sua tela, nós vemos aqui 5 grandes fatores. Quais são eles? A estratégia, a estrutura e cultura, gestão e processos e, finalmente, indivíduos e funções. Notem que eu deixei para o final a tecnologia da informação. Por quê? Porque é um dos fatores que mais influenciam os outros. Por exemplo, a estratégia. A estratégia significa como atingir os resultados que a empresa planejou. Por exemplo, se uma empresa, uma companhia aérea, ela se preocupa em oferecer passagens a um custo mais baixo, ela tem que planejar, implementar uma estratégia que permita oferecer passagens a um custo mais baixo. E como é que a gente faz isso? É importante ver a questão de gestão e processos. O que são os processos? São as atividades que a empresa realiza. Essas atividades nós temos que pensar como melhorar em termos de produtividade, qualidade, custo, tempo. Então, por exemplo, quando chegamos no estacionamento e temos máquinas nos auxiliando na operação, a tendência é reduzirmos o tempo na fila. A tendência é que o carro possa entrar com maior rapidez e, consequentemente, a atividade seja realizada com mais eficiência, com mais qualidade. Há outro grupo de fatores que são os indivíduos e funções. Corresponde às pessoas que estão na empresa, às atividades que elas realizam. É preciso que essas pessoas elas sejam capacitadas permanentemente. Para quê? Para que elas possam desempenhar as suas funções na empresa da melhor maneira possível e de forma coerente com a estratégia adotada. Afinal de contas, voltando à situação que nós agora há pouco explicamos, uma empresa que busque uma liderança em custo total, ou seja, oferecer produtos e serviços a um custo mais baixo, ela não pode oferecer situações
que gerem mais custo, como, por exemplo, a empresa aérea não pode oferecer um jantar completo ou serviços de bebida totalmente gratuitos no seu voo. Por quê? Porque senão isso vai aumentar os custos da empresa e vai inviabilizar a estratégia. Nós temos também um quarto grupo, um quarto elemento que corresponde à estrutura e à cultura. O que é a estrutura? É o organograma da empresa. E a cultura? A cultura nós temos os valores. Por exemplo, responsabilidade social, confiança, maior produtividade. Então, nós temos são valores associados e que a empresa ela procura transmitir em tudo que ela faz em relação ao mercado, aos seus consumidores. Eu deixei a tecnologia da informação por último, e foi intencional. Vocês sabem por quê? Porque a TI ela é capaz de influenciar e ser influenciada por todos esses elementos. Por exemplo, pergunte a seus pais como era feito antigamente o check-in em aeroportos para a pessoa entrar no avião. Toda a operação era feita adquirindo-se o quê? Uma passagem, um formulário sem fim, e aí o custo era muito alto, o tempo era muito grande. Hoje não. Hoje o consumidor ele pode entrar na internet, ele mesmo comprar sua passagem, escolher o voo, escolher o valor da tarifa, e esse processo acontece muito mais rápido. Outra situação, o banco pela internet. Várias pessoas podem, no conforto de suas casas, seus trabalhos, fazerem todas as operações bancárias pela internet. Vejam como a tecnologia da informação ela influencia todos esses fatores. Bem, e finalmente, como é que a empresa reage a essas pressões ambientais? Basicamente de 5 formas. A empresa pode, por exemplo, adotar sistemas estratégicos. O que é isso? São sistemas de informática que ela pode utilizar para aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, reduzir custos, poder reduzir o tempo de execução, agregar valor aos serviços e produtos que ela oferece. O exemplo da Federal Express. É uma empresa de atuação mundial. Ela adotou recentemente um sistema de rastreamento de encomendas, de cargas, e que gera muito valor para toda a operação. De que forma? Reduz custos. Por quê? Porque o cliente ele sabe exatamente onde se encontra a carga, reduz papéis, aumenta a satisfação do cliente, aumenta a lealdade desse cliente. Um segundo tipo de resposta que as empresas podem dar são os esforços contínuos de aperfeiçoamento. Entre eles, o quê? O just-in-time e o aumento da produtividade. O que é o just-in-time? Significa pedir matérias-primas, pedir insumos, só à medida em que for produzindo, em que essas matérias-primas entrem na linha de produção. E quais são os ganhos que você acha que a empresa tem com o just-in-time? Significa que os seus estoques eles ficam mais precisos. Não há dinheiro empatado em estoque. O gerenciamento da empresa fica melhor. A empresa gasta menos com estoque e tem maior possibilidade de atender melhor ao mercado. O terceiro grupo de fatores é a reengenharia de processos. Implementar a reengenharia de processos significa mudar as atividades. Para isso precisamos o quê? Dar autonomia aos funcionários, trabalho colaborativo, as equipes que possam, de forma autônoma, realizar as atividades. Uma quarta opção são as parcerias empresariais. O que é isso? Empresas que se unem para ter ganhos. Exemplo, a Caixa Econômica com as lotéricas, as casas lotéricas, que elas é uma forma de, para a Caixa Econômica, aumentar a sua rede de agências, entre aspas, né? E para as casas lotéricas oferecer serviços como apostas e também receber pelos serviços que ela presta à Caixa Econômica. Recentemente, outro exemplo de parceria foi a situação da Perdigão e Sadia. Hoje, Perdigão e Sadia elas foram unificadas, são a BR Foods, Brasil Foods. Mas, no passado recente, elas se uniram para explorar o mercado euroasiático. E, finalmente, o comércio eletrônico. É uma quinta resposta de forma muito forte que a empresa pode dar para o mercado. Uma empresa como a Netshoes, ela começou das duas formas,
forma eletrônica e forma tradicional. Em pouco tempo, ela percebeu que o comércio eletrônico era uma grande tendência. Ela apostou em sair do comércio físico, do comércio tradicional, e passar exclusivamente a operar no mercado eletrônico, no mercado virtual. Caros alunos, nós vimos as respostas, mas é importante também vermos os dados e informação. Tudo que a empresa faz gera um dado. Por exemplo, vemos agora no slide a quantidade de clientes atendidos no supermercado por 2 operadoras. Isso aí são exemplos de dados. Leiam, releiam o caderno da disciplina, participem dos chats e fóruns e interajam entre si com nossa equipe. Sucesso a todos, forte abraço!